Alguns vão falar que Elias fez 7, que Eliseu fez 14, alguns vão falar que foi 16, 21. Eu sei de uma coisa: o dobro das maravilhas que Deus operou por intermédio de Elias, Deus fez na vida de Eliseu. Agora, isso só fora possível quando ele pegou aquela capa e falou: em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Agora, quando você se apodera dessa capa sem medo, prepare-se agora para uma vida de milagres, de bênção, pois Eliseu fala: eu só quero uma coisa, me dá, Elias, uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Olá, graça e paz, que bom tê-los aqui mais uma vez. Olha, o sermão de hoje vai falar muito ao seu coração. Que tipo de coisa você precisa renunciar, incinerar, se despedir? Fique conosco e aprenda as maravilhas que Deus quer operar na sua vida. Um bom sermão para você. Eu queria nessa noite meditar num tema chamado discípulos vocacionados. Para tanto, 1 Reis 19, vamos ler dos versos 19 ao verso de número 21. 1 Reis 19, de 19 a 21. Nos diz assim então a palavra do Senhor: Elias partiu daí e encontrou Eliseu, filho de Safates, trabalhando com 12 juntas de bois. Ele próprio dirigia a última junta. Elias passou perto de Eliseu e jogou o manto sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me dizer adeus aos meus pais, depois eu seguirei você. Elias respondeu: vá, mas volte logo. Quem o está impedindo de ir? Eliseu afastou-se de Elias, pegou a junta de bois e ofereceu um sacrifício. Aproveitou a madeira do arado para cozinhar a carne e distribuiu a carne para o seu pessoal comer. Depois levantou-se, seguiu Elias e se colocou a seu serviço. Deus, a tua palavra sempre faz o que agrada tão somente ao Senhor. Essa palavra cura, ela transforma e ela salva. Faz esse movimento na sua igreja hoje por sua infinita bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Uma das coisas mais difíceis que tem na vida do ser humano é quando se sente diante de um desafio, principalmente um desafio espiritual, se deve prosseguir ou se vai ficar hesitando a respeito do que fazer. A verdade é que todos nós temos dificuldades de abrir mão de sonhos, de projetos e de valores. E a gente olha para a vida agora de um grande homem, de um dos maiores profetas, que a gente vai ver depois lá no Novo Testamento falando de Elias. Elias virá, Elias já veio, vão falando de João Batista. O próprio João Batista fala: não, eu não sou Elias, tem nada a ver comigo. Mas a gente vai ver a vida desse grande homem de Deus. A partir daqui é um marco onde ele vai largar uma jornada, uma empreitada de um trabalho que nós chamamos de secular, para agora cumprir um ministério, uma vida de um chamado com o Senhor. O que me chama a atenção no texto, provavelmente, é que ele estava trabalhando. O texto está dizendo que o último carro de boi que estava passando, quem estava pilotando era ele. Deus não chama desocupado não, irmão. Olha para a vida de Gideão, malhando trigo no lagar. Olhe para os discípulos, indústria pesqueira. Quando não pegaram nada, Jesus fala: vem cá, solta um pouquinho, bota o barquinho aqui para eu falar com essa multidão. A partir de agora vocês serão pescadores de homens. Tem muita gente que se sente chamado a fazer a obra de Deus, quer fazer coisas tremendas para o reino de Deus, mas que nesse momento não fazem coisa nenhuma para ninguém.
O Senhor não chama quem quer viver uma vida desocupada. Até porque, para cumprir um discipulado e um chamamento, a fase que antecede é o preparo. E se não tem preparo, como é que você vai seguir adiante com o chamado que Deus te confia? E se a gente olhar, Eliseu tinha posse, irmãos. 12 carros, cada carro tinha um processo, um só furava a terra, o outro ia ali dar uma arejada na terra, eram ali muitos bois, e aqueles carros ali de bois, cada um tinha uma utilidade, ele estava no final do trabalho da sua jornada, ou seja, é aquele período de preparar, de deixar a terra toda pronta para o plantio, porque logo no momento seguinte, as coisas seriam mais fáceis. Na reta final da sua jornada, me passa um camarada chamado Elias, e me chama a atenção no texto que não há um diálogo, não há uma conversa. Podiam sentar e falar assim, vamos tomar um café aqui, com creme de chantilly, depois a gente toma uma água com gás, um biscoito, vamos trocar uma ideia? Vamos para um almoço, vamos fazer uma passagem de comando. Olha, dentro do quartel, toda vez que um comandante vai assumir, tem a famosa passagem de comando, é a passagem de bastão. Quando a gente vem assumir a igreja, está aqui um culto solene. Cheguei aqui, estava me sentindo, o João Emílio falou que eu vim com uma máscara, o pastor João Emílio disse que eu vim com uma máscara nesse culto, que ele nunca viu uma máscara daquela, que parecia uma coisa assim futurista, aquela coisa solene. Mas a gente olha aqui para o texto, irmãos, é uma passagem, ele pega a capa e arremessa a capa. Não tem conversa. Não tem um diálogo entre eles. E a gente percebe então que essa capa cai sobre ele, e essa capa tem coisas interessantes, até porque a Bíblia vai falar para cada um de nós que nessa capa, à época, ela era depositado um poder espiritual que era transferido. É só lá em 2 Reis 2, de 13 a 15. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ou seja, com a capa ele utiliza para fazer um grande milagre. Não somente isso, a gente vai ver que esse manto, que era uma parte distintiva da veste de um profeta, e isso identificava até como sendo um vidente. Vidente para a gente hoje é o adivinhador, o agoreiro, mas na época não, era um instrumento divino, que Deus usava, e eles tinham um manto sagrado. Vocês já ouviram isso alguma vez em algum lugar? Alguns já estão rindo porque já se identificaram logo com o manto sagrado. Já sabem o que é ter uma vida mais do que vencedores. Outros, infelizmente, não alcançaram ainda essa tão sonhada salvação. Mas, voltando para o texto, queridos irmãos, a gente olha para a vida de Elias, a gente olha os trajes de Elias, a gente olha para aquela capa, aquele negócio de pelo, aquele manto de Elias, a gente fala assim, camarada esquisito, né? Era aquela coisa assim, estranha. Nada, aquilo já era um modelito que se usava anteriormente pelos profetas, até porque Elias é comparado a um grande profeta. Um modelito de Elias era um modelo, era o design, era aquela coisa top de chamado para fazer algo exclusivo para o Senhor. Era a voz que clamava no deserto. E quando a gente começa a associar os textos, os fatos, as pessoas, as profecias, nós vamos entender particularmente que hoje nós praticamente estamos abandonando os pré-requisitos para se fazer as coisas de Deus. Para ser pastor, já viram a lista, o pré-requisito, irmãos? Dá vontade de falar assim, meu Deus do céu, se eu conseguir isso aqui, eu acho que eu estou quase mandando o meu nome lá para o Vaticano para ser beatificado. Pré-requisito para ser marido. Nós estamos abandonando isso. Pré-requisito para ser esposa. Quer ver uma coisa, pastor Demetrios? Pré-requisito para namorar.
Eu acho que todo pai devia baixar um decreto real em sua residência, botando na porta, dizendo assim: primeiro pré-requisito para namorar, esteja trabalhando. Esteja trabalhando. Por quê? Se não tem trabalho, vai namorar para quê? Vai casar quando? Então, basta cada momento o seu mal, não está nesse momento. Agora, uma empresa vai contratar, irmãos, grade, ficha curricular, pega, faz entrevista, né? E ali tem uma pessoa expert, olhando no olho, vendo cada sinal. Se bater na mesa, algumas vezes está nervoso, cruzou os pés e tal, já, não é só a ficha, há toda uma leitura corporal para poder juntar como pré-requisito de aceitação ou não para a missão que vai ser confiada. Irmãos jovens hoje falam assim: ali, bonitinho, botar na tua fita. Sabe quem está afim de fulano? Sabe quem te achou tal? E qual é o pré-requisito? Às vezes a gente olha a leitura corporal, já não agrada. Mas nós estamos aceitando, irmãos, qualquer coisa. Na verdade, nós estamos vivendo um momento em que os pré-requisitos estão sendo deixados de lado. É só observar. Em todos os sentidos eu digo isso. E se você parar para pensar na vida de Eliseu, ele já estava há 7 anos andando com Elias e já tinha todos os pré-requisitos para agora assumir a função. Eu quero dizer para você que anda num processo que não entende por que estuda, por que fez isso, por que eu tive que trabalhar no setor tal. Aí você está se perguntando assim: o que isso tem a ver? Meu irmão, quem está vivendo o chamado de Deus no tempo oportuno vai perceber que hoje o que ocorre na tua vida tu não entende, mas amanhã tudo faz sentido. Deus não trabalha com a gente de qualquer forma. A cada experiência que Deus dá a cada um de nós, Ele sempre tem uma propositura, tem um sentido, é parte do preparo. Não reclame hoje se sua vida está do jeito que está, porque Deus quer te confiar coisas grandes. E por esse processo, é preciso que nós estejamos atentos ao que o Senhor está fazendo. Muitos estão me ouvindo agora, onde ouvir no momento oportuno, e estão pensando: pastor, não sei por que eu tive que passar por isso. Na hora certa você vai entender. Eu já passei cada processo na minha vida que eu nunca entendi. Falava: Deus, mas para que isso? Será que eu preciso passar por isso mesmo? Isso aqui está sendo válido para quê? Depois, com o tempo, Deus vai mostrando, revelando, a gente vai entendendo e a gente vai concluindo que todas as coisas cooperam. Tudo faz sentido. A gente vê a transferência de cargo ou função, a gente vê um homem que agora está largando tudo, numa passagem que não fora nada oficial, mas tem uma verdade prática aqui, até porque o ensinamento bíblico nos leva a verificar que todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, é preciso renunciar a tudo quanto tem. Não tem como pensar em discípulo sem renúncia. É impossível. E a questão, como a gente está acabando com os pré-requisitos, nós estamos acabando com o requisito renúncia. Nós estamos achando que hoje ser discípulo é de qualquer jeito, de qualquer forma, e que a gente não tem que abdicar de absolutamente nada. Não, não é assim. As coisas não funcionam assim. Eliseu vai deixar de arar um campo, Eliseu vai deixar posses, Eliseu vai deixar bens, Eliseu vai deixar sua família, Eliseu vai passar por um momento difícil de confiar que aquela capa, agora Deus está o ungindo, separando para uma missão especial. E aí fica aquela velha discussão, né? As pessoas dentro da igreja acham que não são vocacionadas. Vocacionado para mim é pastor e missionário. Meu irmão, todo discípulo tem uma vocação. Eu conheço gente que nasceu numa igreja, morre naquela igreja e fala assim: esse pastor que chegou aqui é mais um, daqui a pouco vai embora.
E dá vontade de perguntar assim: você não vai não? A tua vocação não tem tempo determinado, não? É só o outro que tem. Você não foi chamado para um tempo determinado também, não? Aliás, você está firme na sua vocação e eleição, para que fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Tem gente que está andando bambiando, sabe por quê? Não sabe nem sua vocação. Aí critica o outro, o tempo dele já deu, ó, sai. Aí começa a fazer aquelas coisas, fetiche gospel. Vamos fazer aquela oração precatória para esse pastor ir embora logo. Vamos agora fazendo, tem tempo, já deu. E às vezes está toda a igreja olhando para você e fala: irmão, você já deu também há tanto tempo. O que eu quero dizer para cada um de nós, irmãos, que do pastor ao membro mais recém-chegado, nós fomos chamados para sermos discípulos, amém, queridos? E todo discípulo, ele tem uma vocação. Ele foi chamado para algo específico. Deus confia dons e talentos, Deus aperfeiçoa, Deus vai instrumentalizar. Agora eu queria entrar aqui, logo num primeiro momento. Vem alguém tocando alguma coisa, só para dar aquela impressão que a gente está terminando, irmãos. Eu vou acelerar. Primeiro lugar, quem segue a Deus o seu chamado para aquilo que foi vocacionado, terá sempre que se acostumar com despedidas. Eu vou repetir isso mais uma vez, que tinha gente que não prestou atenção. Quem vive diante de um chamado como um vocacionado, terá sempre que se acostumar com despedidas. Eliseu vira para Elias e fala assim: me permite ir lá dar um beijo no papai e na mamãe, te despedir da turma. Me lembro de certa feita que Jesus então convoca ali alguns discípulos, e a Bíblia não revela o nome dele. Um fala assim: deixa eu ir lá despedir do meu pai, minha mãe. Jesus fala assim: não, lançou a mão no arado, cola comigo e vamos em frente. Eu fiquei pensando assim: por que será que Jesus não permitiu? Porque Jesus sabia, provavelmente aquele homem nessa despedida, ele ia balançar e ia desistir. Irmãos, coisa difícil na nossa vida são despedidas. Quando a gente pensa numa despedida, a gente nos vem à mente logo de pessoas que tanto amamos, que tanto queríamos que estivesse colado com a gente para a vida inteira. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. A gente olha desde Gênesis, lá no capítulo 12, quando Abraão é chamado pelo Senhor, e Deus fala para ele: Abraão, sai da tua parentela. Irmãos, esse negócio é muito difícil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar assim, um mês fora de casa, 6 meses, 1 ano. Chega um momento, irmãos, que o travesseiro faz falta, o cheiro do quarto faz falta, aquele sofá que já estava assim, moldado até a sua escoliose, que agora o outro sofá não está mais. Você sente saudade daquele sofá que ele te abraçava de um jeito tão especial. Você sente saudade de um tempero, você sente saudade de amigos, você sente saudade das coisas. Sabe por que você sente saudade? Irmãos, toda despedida, ela nos leva sempre a gente pensar 2 vezes. Esse negócio de despedida não é uma coisa fácil. A hora da despedida é um momento triste. A gente olha para Davi e Jonathan.
E a gente vai ver na vida de Davi e Jonatas, amigos que choraram muito. 1 Samuel 20, de 41 a 43, quando tiveram que se separar, Davi chorou ainda mais do que Jonatas, e disse ele a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e os nossos descendentes. Sabe por quê, meus irmãos? Toda despedida é difícil. O apóstolo Paulo passou por uma despedida muito difícil. Atos 20, 36 a 38. E tendo dito isso, o apóstolo Paulo se ajoelha. Com todos eles orou. Agora todos choravam muito e abraçavam e beijavam. E o que mais me entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Quando essa despedida é para sempre, irmãos, dói. Na verdade, a gente queria que nunca houvesse isso. Nós queríamos sempre que vivêssemos em torno de um propósito, de um objetivo, e que não precisássemos, como discípulos e vocacionados, fazermos despedidas. Mas é impossível viver um chamado de Deus sem despedida. É impossível. Em determinado momento o Senhor vai te levar para um lugar, em determinado momento o Senhor vai tirar pessoas da nossa vida, em determinado momento somos nós que seremos retirados da vida de outras pessoas. Por quê? Não tem como a gente viver isso, porque tem um plano maior em execução. Eu olho para a vida de Noemi, sai da terra dela, vai para outra terra, perde marido, perde filhos, aí chega um momento que ela quer despedir as noras, aí é uma choradeira. E nessa choradeira, uma aceita, vai embora. Mas Ruth fala: onde tu for, irei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde quer que tu fores, eu irei contigo. E a partir dali, Deus, por aquela despedida de uma, mas por um momento que ela se aliancia com a outra, há um recomeço para a vida daquela mulher, há uma nova história, há uma nova página, há algo diferente de Deus, há um chamado diferente. Agora, como isso foi possível? Quantas despedidas essa mulher teve que passar? Eu olho para a vida de Rispa, quando seus 2 filhos foram mortos. Essa mulher ficou 5 meses espantando a abutre, zelando pelos corpos dos filhos até que pudessem ser sepultados. Que despedida difícil. Irmãos, nenhuma despedida é fácil. Pessoas que nos ajudaram, pessoas que estiveram tão ligadas a cada um de nós, pessoas pelas quais nós amamos tanto, nos dedicamos tanto, pessoas que nós vivemos um profundo e um intenso amor, pessoas que a gente dava a nossa vida por elas, em determinado momento vão ter que se despedir de nós, quer temporariamente ou quer permanentemente. Mas tem um outro fator: todo vocacionado, todos aqueles que querem viver uma vida com Cristo Jesus, também terão que fazer incinerações. Eliseu, no momento em que ele recebe o seu chamado, sua vocação, ele entende: agora é comigo. Ele não pensou no seu futuro, pois da onde vinha o sustento e a provisão, agora ele queima aquilo tudo, ele pega os carros de boi. Irmãos, vocês estão pensando que é fácil? Era como se hoje Eliseu tivesse assim 12 BMWs blindadas, daquelas tops,
e vivesse de alugar aquelas BMW. Aí chega um momento que ele fala assim: agora eu vou queimar tudo, não tem mais, vou viver de quê? Não sei. Eu não sei. E o fato curioso é que nessa incineração também os bois vão juntos. Na verdade, se hoje eu pudesse fazer uma revisão nesse texto, eu ia dizer: Eliseu fez um grande churrasco, queimou lenha e assou carne. Vamos traduzir, irmãos, vamos entender o texto, o contexto que nós estamos abordando aqui. O problema é que ele alimentou muita gente com aquilo, ele fez algo nobre, mas a questão é: e a partir de agora, o que será da sua vida? O que será do seu sustento? Irmãos, coisa difícil demais para nós é quando o Senhor exige da gente que façamos incineração. Queima, acaba, destrói. Eu fico pensando assim: será que o sacrifício é uma coisa muito importante para Deus? É claro que é. Na verdade, o incinerar tem a ver com sacrifício, com uma renúncia maior, de uma entrega. A cultura judaica valorizava muito sacrifício. E hoje as pessoas estão querendo ser discípulos, estão querendo viver como vocacionados, mas na hora de incinerar, fica sempre assim: não, peraí, isso aqui eu lutei tanto por isso, eu me apaixonei tanto por isso, isso tem um valor sentimental tão grande para mim, eu me empenhei tanto. Aliás, se eu incinerar isso agora, o que vai ser da minha vida, do meu futuro? O que vai ser do meu amanhã? Incinerando isso aqui agora. Eu lembro quando Davi recebe as missões divinas, ele cumpre cabalmente. Mas lembro quando Saul, ele vai guerrear e Deus fala: destruam tudo, incinerem tudo, não deixem absolutamente nada. Por quê? Existia uma cultura à época que o despojo de guerra eles saqueavam e levavam. Mas Deus está falando: não, acaba, nada disso eu quero que sobreviva. Aí chega Saul, mugido de boi e de ovelha, traz ali o maioral, traz ali o melhor do despojo. E aí Samuel fala assim: mas o que é isso que meus ouvidos estão ouvindo? Que barulho é esse? Tem uma junta aqui? Tem. Nós poupamos o melhor. Sabe com que objetivo? Objetivo nobre. Olha a desculpa: para sacrificar ao Senhor. É para o Senhor. Meus irmãos, não tem como viver uma vida de vocacionados, não tem como viver uma vida de verdadeiros discípulos se nós não cumprirmos, obedecermos ao Senhor com toda a nossa integridade. Obediência não é fazer só uma parte e não fazer outra. Ou você é obediente ou é desobediente. E aí vem a frase célebre: obedecer é muito melhor do que sacrificar. Bem melhor do que sacrificar. E tem gente que está levando uma vida de sacrifício, porque não consegue incinerar. Incinerar. O que hoje na tua vida precisa ser queimado? Aí você vai dizer assim: não, pastor, deixa eu conciliar um pouquinho. Não, é para incinerar mesmo. Não adianta elas ficarem por ali, sabe por quê? Todas as vezes que você olhar para aquilo ali, a vontade que tem é de voltar para aquilo, é de se aliançar com aquilo, é de mais uma vez estar ali. E quando você incinera, você acaba com aquilo. A partir de agora, se tinha aquele plano, não existe mais, ele foi queimado. Agora é esse plano aqui que está valendo. E sabe qual é o plano? É o plano do Senhor, e o plano dele é perfeito, e o plano dele não falha. Sabe por quê?
os pensamentos e os caminhos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Quando a gente incinera, a resposta que a gente está dando para ele é: eu espero, eu dependo, eu confio tão somente no Senhor. O teu plano é perfeito e não vai falhar. Irmãos, como é difícil incinerar. Você vai sair daqui hoje, queima tudo. Queima se você está flertando com coisa que não deve. Se você vai seguir ao Senhor, você se dispersa. Você queima o que tem que ser queimado. Deixa virar cinzas. Porque quando acaba o sustento, quando acaba a estabilidade, quando você olha para frente e acha que não há um futuro, quando você acha que as coisas agora não faz o menor sentido, mas você está obedecendo, essa disposição de obedecer é o solo fértil para aquilo que Deus há de realizar. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Você quer seguir a Deus? Presta atenção na tua vida, nas coisas que precisam ser incineradas. Você quer andar com Deus? Acabe com aquilo que está consumindo o teu tempo. Acabe com aquilo que está prejudicando a sua vocação. Não deixe mais ficar abalado emocionalmente. Não se envolva mais emocionalmente com aquilo que Deus já falou. Não é só desapegar e botar de lado, não. É para ser incinerado. Sabe qual é o desafio hoje, meu irmão? Pare de botar de lado aquilo que você sabe que em determinado momento a tua mão alcança. Acabe com isso, para a tua mão nunca mais alcançar aquilo. Você percebeu a diferença? É diferente. Que dificuldade a gente tem, meus irmãos. Agora, quando a gente faz isso, quando a gente passa pelas despedidas, quando a gente incinera, a gente vive uma vida em que a capa será lançada. E quando essa capa cai, meus irmãos, que coisa linda. Que coisa linda é quando a capa cai. Eu fugi do ministério pastoral muito tempo. Com muita dor, eu peguei essa capa de volta. Às vezes eu via que a capa estava caindo perto de mim, eu corria dela. Eu falava assim: Deus, tem muita gente melhor do que eu na minha igreja, muito mais santificado do que eu. Escolhe eles. Essa capa é tua. Essa capa, o modelo do Espírito Santo já viu todas as suas medidas, ela foi feita para você. O alfaiate espiritual já te mediu de cima e embaixo, te conhece por dentro e por fora. Essa capa é sua. Aí eu ficava assim: não, deixa eu... Joga para lá essa capa, Deus, atira para o outro lado. Porque, irmãos, não é de uma hora para outra. Deus vem preparando a cada um de nós nas despedidas, nas incinerações. Sabe para quê? Porque tem uma capa preparada para mim e para você. Amém, querido? Tem uma capa que você tem que se apoderar dela. Agora, quando você se apodera dessa capa sem medo, lembrando-se de que o Senhor vai cuidar de tudo, que você já fez as despedidas que precisavam, incinerou o que tinha que ser queimado, prepare-se agora para uma vida de milagres, de bênção, pois Eliseu fala: eu só quero uma coisa, me dá, Elias, uma porção dobrada do teu Espírito Santo. A gente olha para o texto. Eu nunca vi um machado afundar. Aí você bota uma madeira, você vai fazer imantação. Agora o machado sobe. Como isso? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Eu nunca vi azeite multiplicar. Lá em casa tem uma botija de azeite boa, vou usando, só vejo acabar, irmãos. Multiplica nada daquilo ali.
Mas quando ele estava cheio da autoridade, do poder, aquilo não tinha fim. Irmãos, eu já falei demais, eu estou aqui, eu preciso concluir. Eu preciso concluir. Eu tenho tanta coisa aqui, está me vindo aqui, eu vou concluir. Alguns vão falar que Elias fez 7, que Eliseu fez 14, alguns vão falar que foi 16, 21. Eu sei de uma coisa, o dobro das maravilhas que Deus operou por intermédio de Elias, Deus fez na vida de Eliseu. Agora, isso só fora possível quando ele pegou aquela capa e falou: em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu vou cumprir meu chamamento como discípulo dele. Eu quero te desafiar agora, você curvar a tua cabeça e você falar com Deus: Deus, que despedidas eu preciso fazer?